atenção, eu tenho pouco tempo, porque se você não prestar atenção, você não vai entender as ligações que eu vou fazer. Esther, capítulo 2, versículo 5. Desafio da semana. Quem está lendo a Bíblia toda esse ano? Dá um glória a Deus aí. Já diminuiu, gente. Que isso? Pessoal que desistiu aí, pega, irmão. Não tem problema se não acabaram até o final do ano. Vamos continuar. Glória a Deus. Desafio da semana. Leia Joel. Já era para ter lido, mas se você não leu ainda, lê. E leia o livro de Esther. O livro de Esther, de propósito, o autor não colocou a palavra Deus nele. De propósito. Então não vou colocar, vou fazer um livro diferente. Por que ele não colocou? Porque é tanta coincidência no livro, que todo mundo que leu naquela época, que leu hoje, deveria fazer essa conexão. Não tem como ser só coincidência, foi Deus. Deus estava aqui. Se você lê o livro de Esther, é muita coisa assim que você fala, não é possível. Alguém está indo pedir a cabeça do homem de Deus, aí naquela noite o rei fica com insônia, vai ler um livro, e naquele livro fala que aquele homem de Deus era uma pessoa boa que precisava ser recompensada. É umas coisas muito doidas. Leia o livro. Se você já leu, leia de novo. Permita que Deus mostre para você nesse livro como Ele é Deus e como... Ele talvez não vai escrever, irmãos, no céu com um avião, eu te amo, Osmar. Mas com certeza a mão invisível dele, a gente consegue perceber. Quem consegue perceber essa mão invisível dele? Falando que ama a gente, cuidando da gente. Eu percebo muito isso, irmãos. Meu Deus do céu. Se não fosse o Senhor. Mas olha isso. Presta atenção aqui comigo. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã. Um homem judeu, amém? Cujo nome era Mardoqueu. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Um homem benjamita. Só isso aí. Da tribo de Benjamim. Alguém se lembra mais alguém na Bíblia que era filho de Quis? Alguém se lembra? Saul. Sério, Jéssica? Eu acho que está, não sei. Vamos ver. Alguém lembra mais alguém filho de Quis? Quem está com a Jéssica? Quem está com a Jéssica? Levanta a mão. Ninguém está com você. Olha, um ou outro, Jéssica. Meu Deus. Quem não está com a Jéssica? Quem não está com ninguém? Quem não quer levantar a mão para nada? Já entendi. Glória a Deus. Amém. Jéssica, você está certa. A Jéssica já é aqui, cara. Filha da irmã Evandira. Como que não ia ser de Deus? Né? Glória a Deus. 1 Samuel 9:1. Vai falar assim. Havia um homem, só para você fazer conexão. É filho de Saul mesmo, irmãos. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Olha que nome bonito para dar para o filho. Filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate. Pode seguir, a gente vai até o 2. Filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul. Pode parar aí. Saul é o primeiro rei de Israel. Sim ou não? Primeiro rei de Israel. O que tem a ver o Mardoqueu na Babilônia, no meio do Império Persa, e o Saul? Tudo a ver. Porque, irmãos, eu quero que você tenha uma visão menos romântica das coisas. Não tem como mudar essa situação. Existem coisas que você vive hoje por conta de erros de pessoas passadas. Existem crises que a gente vive hoje, até financeira, que nós não tem culpa daquilo. Não foi que você não orou, não foi que... Não, é a vida. Aconteceu. Um homem poderoso vai lá e fala assim, vou tarifar tal país. E aí as exportações ficam tudo ruim, alguém perde emprego. A culpa não é dessa pessoa que perdeu emprego. Você percebe como a gente às vezes não tem controle de algumas coisas. O Mardoqueu, 600 anos depois, está vivendo uma situação de perseguição por conta de um erro desse tal de Saul, filho do Quis. Vamos ver? Se não, vejamos. Esther 3, versículo 1. Veja esse texto.
Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a quem? Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esse Ramã, você vai ler na sua casa, ele odiava Mardoqueu. E não só Mardoqueu, odiava todo o povo judeu. E ele queria matar o Mardoqueu. Ele queria matar o Mardoqueu. Ele queria destruir o Mardoqueu. O que isso tem a ver com Saul? Nossa, 600 anos depois, o Saul fez algo, 600 anos depois vai influenciar um rapaz que nasceu lá depois, Mardoqueu? Vai. Pega a Bíblia aí, 1 Samuel 15, versículo 8. Mas antes da gente ler, não abre ainda, Cássia. Deus prometeu para Moisés que ia exterminar um povo chamado Amalequita. Quem lembra disso? Por quê? Porque o povo estava saindo do Egito cansado, com criança, com velho, gente precisando de ajuda, e os amalequitas pegaram eles de surpresa e mataram um monte de gente. Teve uma guerra, Israel conseguiu vencer, conseguiu impedir que os amalequitas destruíssem todo o povo. Porém, aquilo foi muito ruim aos olhos do Senhor. E Deus olhou aquilo e prometeu para Moisés, falou assim: Moisés, vai chegar um dia que eu vou exterminar Amaleque da face da terra, não vai existir mais ninguém de Amaleque. E aqui não vamos entrar no mérito de, Deus ordena que mate pessoas, ordena. Ele dá vida, ele tira, ele manda. O que não pode é você matar alguém, mas Deus pode, se ele quiser. Ele é Deus, soberano, isso não faz dele maldoso. Deus é justo. E ele está dizendo, eu vou acabar com Amaleque, aquilo lá para mim, eles não podem mais existir. Irmãos, a gente tem que entender que Deus fala, Deus cumpre. E o que Deus fala é porque Deus sabe muito mais do que você, mesmo que na hora você não consiga entender. Então obedeça ao que Deus fala. E chega um momento, quando Saul é rei de Israel, que Deus fala, vou cumprir o que eu prometi para Moisés, há 400 anos atrás, que eu ia exterminar Amaleque. E ele dá uma missão, Saul, você vai nos amalequitas, e você vai exterminar a casa dos amalequitas, mate boi, mate bicho, mate todo mundo. Todo mundo mesmo. Tá? Não tenta ficar na sua cabeça, mas as crianças, irmão, matou criança também. Essa era a ordem. E não tenta ter a cabeça moderna, não consegue entender isso, porque isso aconteceu há 4.000 anos atrás, as coisas não eram do mesmo jeito. Então não tenta achar que, que coisa ruim, é ruim. Mas era a vontade de Deus. E o que Saul faz? Saul mata todo mundo, mas poupa as ovelhas, e poupa o rei. 1 Samuel 15, 8 diz assim, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, tal. Então ele fala isso aí. Pode parar, o que nos importa é o rei. Irmãos, o que aconteceu aqui, não foi que poupou só Agag, porque depois Agag foi morto por Samuel. Mas poupou a casa do Agag. A família do Agag foi poupada, foi feito um acordo. Pode arrebentar com tudo, deixa minha família ficar viva. Deixa minha família ir para o exílio, ir para algum lugar. E o Saul aceitou. Qual que era a ordem que o Saul recebeu? Mata tudo. Ele obedeceu tudo? Não. Esther 3:1 diz de um tal de Amã, que odiava judeu e queria exterminar todos eles. Inclusive ele consegue influenciar o rei na época para fazer um decreto para matar todos os judeus das províncias. Ele odiava esse povo. E Ramã, filho de Amedata, 3:1, o Agagita. Ele era filho de um rei que devia estar morto. Ele era de uma família. Esse Amã não deveria existir. Isso mostra, irmãos, algumas coisas para nós.
Existem coisas que, se você não obedecer hoje radicalmente, vai influenciar agora, vai influenciar a sua comunidade. Tem muita gente que está procurando como a igreja pode servir melhor você. Esse não é o pensamento cristão. Na verdade, a pergunta deve ser outra. Como nós podemos servir melhor nossos irmãos? Essa deve ser a pergunta. Como eu posso ser igreja com os meus irmãos? Como eu posso ajudar nesse processo? E sabe o que é pior, irmãos? É que Saul obedeceu 99% da regra, do que Deus falou, da ordem. Ele matou todo mundo, só poupou os animais. Mas quando Deus pede alguma coisa pra gente, irmãos, a gente tem que obedecer tudo. Quando você obedece pela metade, você está desobedecendo. Tem muito cristão hoje que está praticando um negócio chamado obediência seletiva. O que é obediência seletiva, Dri? Eu obedeço um monte de coisa que Jesus está pedindo, mas algumas não. Eu obedeço... eu estou congregando, Deus está falando sobre eu estar nas igrejas caseiras, eu estar na junta, viver a vida de igreja, começar a estar mais perto, mais próximo. Deus está falando isso para a minha comunidade. Eu até eu vou lá. Mas eu não quero ter relacionamento com ninguém depois disso. Cada um na sua casa, daqui 15 dias a gente se vê de novo. Não foi isso que Deus mandou a gente fazer. Ou você que serve no corpo de Cristo, e quando você está escalado, você vem para a igreja. Quando você não está, você não vem. Me pera um pouquinho, você vem por causa de Deus e por causa dos seus irmãos, ou você vem para servir? Vocês estão entendendo isso, gente? Então eu estou obedecendo uma ordem, mas pela metade. A palavra de Deus afirma sobre o nosso ato de sermos generosos, fiéis, através das nossas finanças, dízimos, ofertas. E aí eu falo assim, Deus, eu vou dar um pouquinho lá na igreja. Mas o Senhor conhece meu coração, vou dar do meu jeito. Vou dar do que sobra. Você está sendo obediente? Eu acho que nem é seletiva essa obediência, eu acho que ela é uma desobediência mesmo. Mulher, Deus falou para você que você deve ser submissa ao teu esposo, como Cristo é submisso à igreja. Você não deve tratar ele com desonra. Não deve tratar ele como uma ameba. Você não deve tratar ele com desrespeito. Até para confrontá-lo, tem que ser em amor, porque ele representa Cristo na tua vida. Aí você fala assim, eu já faço muita coisa nessa casa. E eu vou falar mesmo. E eu acho muito interessante isso. Que as mulheres tratam tão bem os patrões delas. Se elas falassem metade para os patrões delas, elas estavam na rua no outro dia. Mas para o marido... Marido, agora chegou a nossa vez. A Bíblia manda você se entregar pela sua esposa como Cristo se entregou sacrificialmente pela igreja. Por que essa preguiça está pegando você? Ela pede coisas simples para você não faz. Por que você não é proativo em servi-la? Porque tudo ela tem que falar para você. É duro isso aí, né, irmão? Você está pegando eu também. Não, mas eu já coloco comida dentro de casa. Beleza, isso amém, você está obedecendo uma ordem que você deve ser provedor. Mas é só isso? Sua casa é um hotel onde você deita e dorme? Sua casa é um restaurante e você vai comer lá? A Bíblia manda que nós criemos nossos filhos. A gente falou isso hoje aqui, né? No caminho. Então não é falar, ó filho, vai lá, pega aquele caminho lá. Não, é no caminho, vem junto. E a gente não se preocupa em ler a palavra com nossos filhos em casa, não se preocupa em pregar para eles lá dentro, não se preocupa em ser fiel e disciplinado. E eu quero te dar uma informação. Quando você fala assim, eu vou fazer culto caseiro aqui em casa, eu vou ler a Bíblia, nem que seja 15 minutos com os meus filhos juntos, a gente vai ler, vai orar, a gente vai fazer da nossa casa um altar de adoração, uma pequena célula do corpo de Cristo aqui dentro.
o diabo vai movimentar céu e terra para que não aconteça. Quem aqui começou a fazer culto caseiro e começou, parece que tudo impede, tudo gira, parece contrário. Quem aqui tem essa experiência? Eu tenho também. Não é difícil, Jé? É claro, o último e grande avivamento da história do mundo vai ser familiar. Malaquias 4, o coração dos pais se volta para os filhos, dos filhos para os pais. É claro que o diabo odeia a família. É claro que o diabo não briga tanto com você, ele está aqui, mas briga muito de você sentar na mesa e ler a Bíblia com os seus filhos. Vocês estão entendendo, gente? E a gente vai praticando obediência seletiva. Obediência seletiva, que é o que Saul fez, é obedecer a Deus no que me tange, no que eu acho que importa. Como se eu fosse um pequeno Deus. Deus me deu a ordem, mas deixa eu ver no que isso vai me agregar, no que eu concordo. Espera aí. Pastor, então eu não gosto de tal coisa que a gente tem falado, pregado. Não importa. Eu gostaria que importasse, mas não importa se você gosta ou não. Não importa nem se você concorda ou não. Se Deus falou, nós temos que obedecer. E quando nós não obedecemos, não é só a gente que está sendo prejudicado, irmãos. Outras gerações serão prejudicadas. Outras pessoas. Gente, e a gente deve lutar hoje para que não sejamos como Saul. Saul morreu. Ele é lembrado como talvez o pior rei de Israel. Mas 600 anos depois, os efeitos do seu pecado ainda atormentavam pessoas. Ainda atormentavam pessoas. A gente corre o risco de não nos esforçar hoje, de não buscar o Senhor hoje, de não falar, eu vou ser proativo. Você sabia que o Maomé, que é o fundador da religião muçulmana, uma falsa doutrina, que está arrebatando bilhões de pessoas para o inferno, ele perguntou para um cristão se o que ele estava entendendo das coisas de Deus estava certo, e esse cristão falou, eu acho que está. Sabe por quê? Porque esse cristão teve medinho de falar para ele, não está certo não, tem nada a ver isso aí, cara. A Bíblia fala isso, tem medinho. Irmãos, você tem medinho de que as pessoas te censurem? Tem medinho de que, não vão ser mais amigos seu? Que amor pela verdade que você tem? Eu quero dizer uma coisa, irmãos, eu perdi muitos amigos. Muitos. Deixaram de ser meus amigos. Porque eu comecei só a falar a verdade. Porque eu comecei a querer amar eles. Não é desse jeito que Deus quer fazer. Não é desse jeito que a Bíblia diz. E de uma pessoa aclamada e respeitada, eu passei, e acho que até hoje sou, ser uma pessoa assim, esse cara é ruim. Irmãos, que alegria a gente tem de saber que alguém que está pregando uma mentira não gosta da gente. Isso é uma alegria. Você fala, glória a Deus, que bom. Né? Mas ao mesmo tempo Deus me deu muitos novos amigos. Deus me deu amigos que amam a verdade também, que são amigos de coração. Jesus falou que a gente ia perder amigos por causa dele, mas ele ia nos dar mais amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Claro que a gente fica triste. Mas até quando você vai querer ser obediente pela metade? Até quando você vai ter medo de fazer o que tem que fazer, mesmo que você tenha consequências do que você vai fazer? Até quando você vai querer ser o legal da turma? O legal. E as pessoas podem ir para o inferno e você sendo legal.
que você não seja como Ezequias. Eu estou finalizando, tá, irmãos? 2 Reis 2,14 fala que veio um povo da Babilônia, visitou Ezequias, elogiou ele, falou que benção, olha que palácio bonito. E o profeta falou assim: você deixou ele ver tudo que tem dentro da sua casa? Deixei tudo, não teve nada no meu reino que eu não mostrei para eles. E o profeta Isaías falou assim: Ezequias, então é o seguinte, os teus filhos vão ser levados para esse lugar, para tal da Babilônia. Todas as pessoas que vierem depois de você, e tudo isso que está aqui dentro da sua casa, vai ser roubado por eles. E sabe o que Ezequias respondeu? E é isso que você não pode responder. Ele respondeu assim, 2 Reis 20, versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. 2 Reis 20, 19. Olha que, assim, irmãos, eu tenho vontade que não podia, né? Mas eu tenho uma raiva quando alguém que pode fazer a diferença e mudar a história das gerações seguintes fala assim, é omisso, age igual a Ezequias. Então disse Ezequias: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias, paz e verdade. Ezequias falou assim: não ligo se as próximas gerações vão ir lá para a Babilônia, vão morrer, o importante é eu. Será que nós não temos sido egoístas? E eu quero dizer uma coisa. Graças a Deus que a nossa salvação depende do Senhor. Como diz Salmo 3,8, a salvação vem do Senhor. Graças a Deus que para a obra de Deus, para a igreja se tornar a igreja gloriosa, que nós vemos em Apocalipse 19, depende de Deus, do Espírito Santo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que não depende de nós, homens miseráveis e pecadores, que amamos o pecado, que temos prazer na iniquidade, que sempre pendemos para nos poupar ao invés de nos entregar. Graças a Deus, que Deus não depende de Saul para dar livramento para o seu povo. Graças a Deus. Os nossos erros têm peso, sim, mas no final, Deus é poderoso e está acima de tudo isso. Porque no final, se você ler o livro de Esther, Deus salvou o seu povo milagrosamente. No final, independente do que Saul tinha feito há 600 anos atrás, Deus é maior do que Amã, filho de Agag. E nós podemos hoje falar assim, ter duas opções. Eu vou aceitar esses traumas e vou continuar pecando a partir desses traumas. Ou eu vou chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o Senhor tem poder para me curar. Deus, eu não preciso ser uma mulher que se entrega nos braços de qualquer um, porque eu não tive um pai presente. O Senhor é meu pai. Eu não preciso ser um jovem, um homem que sai pegando um monte de mulher por aí, porque eu não tive um senso de que eu precisava ser santo, não. Porque o Senhor é meu pai, o Senhor é santo. Que a gente possa olhar hoje para a grandeza de Deus, que não precisa de homens, e no final Ele vai dar a palavra final, e Ele vai fazer o que tem que ser feito nas nossas vidas. Mas que a gente não atrapalhe isso. Lembre, existem pessoas que dependem do seu posicionamento de agora. Existem pessoas que estão perdendo pela sua obediência seletiva, de você escolher o que obedece e escolher o que não obedece. E não só essas pessoas de agora vão sofrer, como pessoas que vão chegar depois vão sofrer também. Então você precisa hoje pedir para que o Espírito Santo te dê mais amor por Jesus. Se coloque em pé, eu vou pedir para o Gabriel tocar aqui.